a democracia é muito falha, né, em geral, mesmo quando ela funciona. O Canal Brasil, que é uma realização da FEComércio São Paulo, hoje recebe duas convidadas para tratarmos de aspectos absolutamente centrais, atrelados aos desafios de nossa democracia, passando por algumas questões muito relevantes no universo da nossa percepção. Eu quero começar aqui fazendo uma provocação associada à ideia da percepção da sociedade em relação à corrupção. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, de lermos sobre isso muito. A gente tinha um governo, nós temos um governo que se elegeu no plano federal falando contra a corrupção, que conseguiu, de uma certa maneira, trazer para dentro da sua equipe ministerial aquele que talvez seja, aos olhos de muitos no Brasil, o paladino do combate à corrupção. E com a saída desta figura, da forma como saiu do Poder Executivo Federal, acho que uma das grandes questões hoje no Brasil é entender se esse agente impacta negativamente a percepção dos brasileiros ou de parte dos brasileiros sobre a questão da corrupção. Nara, faz algum sentido imaginar que a saída de Sérgio Moro do Poder Executivo Federal impacta a percepção dos brasileiros acerca do envolvimento ou não, ou da relação ou não de Jair Bolsonaro e do seu governo com a questão da corrupção? Sim, eu acho que faz total sentido, né? Sérgio Moro, ele representava essa luta contra a corrupção e era o símbolo do comprometimento do governo de Jair Bolsonaro nessa luta contra a corrupção, né? Acho que foi uma escolha estratégica ali para reforçar, porque muitos dos eleitores de Bolsonaro votaram nele pensando numa agenda anticorrupção, né? Então, a escolha de Sérgio Moro foi super estratégica nesse sentido, né? De reforçar esse comprometimento do governo com essa pauta, né? E a saída dele, inclusive a saída nas circunstâncias nas quais essa saída se concretizou ali, sinaliza um enfraquecimento dessa bandeira. Foi uma bandeira muito forte de campanha, né? A gente pode questionar o quão sincera era essa bandeira, o quão sincero era o comprometimento de Bolsonaro desde o começo com a luta contra a corrupção, mas foi uma bandeira de campanha muito, muito forte que aglutinou muita gente, juntando ali o pessoal que já tinha uma rejeição com relação ao PT, e eu acho que a saída dele enfraquece substancialmente essa imagem, né, do governo, de um governo comprometido com a luta contra a corrupção, isso daí não tem dúvida. Agora, Daniela, uma coisa é nós termos um indivíduo que é visto como um agente de algo. Por exemplo, Sérgio Moro é percebido em alguns setores da sociedade como um agente de combate à corrupção. A outra coisa é, a partir do instante em que ele aceitou o convite para fazer parte deste governo e passou dentro deste governo, cerca, e arredondando aqui grosseiramente, 1 ano e meio dentro dele, o quanto ele efetivamente conseguiu trazer para a sociedade avanços nessa pauta anticorrupção. Quer dizer, a minha pergunta central aqui é: Bolsonaro efetivamente contratou um agente que deu sequência à sua pauta, ou Bolsonaro colocou o Moro no seu governo quase que como, e aqui eu vou exagerar um pouco na acentuação da questão, quase como uma peça decorativa? Eu acho que o Bolsonaro contratou de Moro uma certa audiência, como disse a Nara, que acreditava que existia, enfim, um movimento acontecendo em relação à corrupção no país, uma necessidade, né, de que os processos fossem mais claros na política, a negociação fosse mais clara. Eu acho que essa parcela, de certa forma, foi contratada com a figura do Moro, como a parcela, por exemplo, dos eleitores que acreditavam que seria necessária uma agenda de reformas e reformas econômicas liberalizantes, foi contratada com a figura do Paulo Guedes. A minha impressão desse período que o Moro ficou no governo é que digamos assim, o trabalho dos dois conjuntamente fez
pior a imagem do Moro do que bem a do Bolsonaro, porque o Moro teve muito pouca capacidade de agir desde que entrou no governo, e muita coisa aconteceu, inclusive com relação à corrupção, desde o começo do escândalo das rachadinhas, dos filhos, do Queiroz e outras coisas que vieram ao longo desse período, que eu acho que de certa forma, enfraqueceram a figura do Moro lá dentro. A minha impressão é que ele talvez tenha demorado, ele estava procurando ali um momento claro de se desligar de um governo que claramente o tinha como figura decorativa anticorrupção, mas que na prática não era bem essa questão. E eu acho que a gente percebe isso com mais clareza, com a facilidade com que o governo Bolsonaro hoje se abraça ao centrão e passa a ter Roberto Jefferson como um dos grandes defensores. Assim, é muito difícil acreditar que um governo que algum dia teve, de fato, a pauta anticorrupção como uma pauta central consiga fazer essa transição com tanta facilidade, né? Porque aí a gente tem que observar também que o presidente não deu apoio a Moro. Fica também essa sensação. Porque Moro, por exemplo, poderia ter apanhado do Congresso Nacional nas suas agendas e ter tentado, inclusive, jogar ainda mais o Congresso Nacional contra a sociedade, por exemplo. Dizendo, tá vendo? Eu mando e os caras não obedecem. Mas Bolsonaro não comprou sua agenda, né? Quer dizer, a questão do COAF já foi a primeira sinalização de Bolsonaro de que não era essa a questão, né? Me parece. Foi um enfraquecimento logo de imediato, foi o equivalente ao discurso na posse da Regina Duarte de opa, é carta branca, mas nem tão branca assim, né? Nara, esse ministro, ex-ministro no caso, mas esse ministro Moro, ou Moro como ministro, de uma certa maneira também em alguns momentos foi cobrado por ter flexibilizado a sua própria pauta de combate à corrupção. Talvez o caso mais emblemático, a despeito disso não ter força em termos institucionais, mas ter força em termos de discurso, foi aquele, digamos assim, perdão à figura de Onyx Lorenzoni, né, que é um corrupto, confesso, quer dizer, que deu uma entrevista a um jornal dizendo que tinha praticado corrupção eleitoral. Moro deu uma desculpa ao estilo, não, mas ele pediu perdão e etc, etc, etc. Quer dizer, como bem disse a Daniela, Moro se enfraquece, mas ele também se auto-enfraquece. Essa é a primeira questão, assim, para ver se a gente se alinha nessa história. E aí vem a pergunta central, quer dizer, talvez por isso, ou talvez percebendo isso, ele tenha saído da forma como saiu, quer dizer, ele não saiu em paz, né? Não, e eu acho que no final das contas ele também demorou muito para sair, né? Porque ficou claro, se ele de fato era um agente comprometido com a luta contra a corrupção, ficou claro desde o começo do governo, com esses eventos que você inclusive menciona, que o governo ele não tinha essa preocupação, né? O caso dos laranjas, enfim, não tinha uma pauta verdadeira anticorrupção. A pauta anticorrupção ela é uma pauta muito atrativa, né? A bandeira anticorrupção é uma bandeira, do ponto de vista eleitoral, muito lucrativa, né? É muito fácil de ser vendida porque ninguém é contra a luta contra a corrupção, ninguém é a favor da corrupção. Então, você colocar uma pauta dessa e conseguir minimamente se associar a essa pauta é algo muito, muito vantajoso do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que o Bolsonaro soube utilizar isso. No caso de Moro, eu acho que ele tinha um misto de uma pretensão muito grande, com uma ingenuidade muito grande também, de achar que ele ia conseguir dar que a entrada no governo seria uma continuidade ao trabalho que ele estava fazendo na Lava Jato, esse trabalho punitivista, né? E não é assim, né? A política não funciona dessa forma, ele claramente não entendia, né, o funcionamento da política, e eu acho que foi isso que ele foi nisso que ele se afundou enquanto ministro, né, enquanto membro do governo, foi achar que poderia ter liderado essa luta contra a corrupção indo para o governo, ou seja, que a passagem para o governo seria um caminho natural na luta contra a corrupção, mesmo que ele tivesse outros interesses por trás da entrada no governo, né, indicação no STF, enfim. Eu acho que ficou muito claro que ele tinha esse desconhecimento. Os grandes avanços que foram feitos na luta contra a corrupção são feitos gradualmente, né? Não se muda a corrupção dessa forma, entrando no governo, mudando as coisas radicalmente. Os casos de sucesso, que a gente viu uma mudança, uma alteração nos níveis de corrupção, aconteceram ao longo de muito tempo, né? Com uma coalizão muito grande, a formação com negociação, com um gradualismo
muito próprio da corrupção. A dinâmica da corrupção é muito, né? A corrupção é muito, em inglês a gente diz sticky, né? Muito, você não vai mudar, acordar amanhã e ter um nível diferente da corrupção, não é assim. Na cabeça de Moro é assim, né? Acho que a Lava Jato reflete muito essa visão ingênua do que é a corrupção, de como se cuida da corrupção, como se trata a corrupção, como se fosse um choque, né, exógeno muito grande, e a verdade não é assim, né, a gente sabe que a dinâmica é outra. Então, eu acho que houve uma certa ingenuidade, uma certa dificuldade de entender o que de fato seria necessário para acabar com a corrupção no Brasil ou diminuir os níveis de corrupção, né? Que não, na minha visão, não se passa por entrar num governo e mudar tudo ou de continuar com a postura dele de juiz, né? Mas agora no governo. Na verdade, eu tive uma experiência interessante, porque eu tenho um capítulo no livro sobre a Lava Jato, editado por um colega lá de Colômbia, e o carro-chefe do livro, quando iniciou o projeto, era uma entrevista que esse colega tinha feito com o Moro. Na época que o Moro ainda era o Moro juiz, o Moro, enfim, herói do país. E quando eu tive foi curioso, porque quando o Moro se tornou ministro, isso foi uma paulada na credibilidade dele. Se você for pensar no exterior, por exemplo, aqueles que tinham comprado o Moro como, enfim, o grande paladino da moralidade, a hora que ele aceita o ministério em si já foi uma mancha na biografia para atores, não digo nem a favor ou contrários a Moro ou a Bolsonaro, para atores externos, pessoas acadêmicos que acompanhavam e viam o que vinha acontecendo com o processo todo da Lava Jato. Eu acho que isso já foi uma mácula, ele ter aceito essa posição, esse emprego. E Bolsonaro, desde o início, soltou, isso foi muito rápido, né, a menção dele ao STF, quer dizer, tinha aquela atração ali, vai ser... Então, de início, ele já enfraquece a figura do Moro de cara, ele não espera muito para que isso aconteça. Então, eu tenho a impressão de que, de certa forma, o Bolsonaro foi muito esperto na relação com o Moro, porque o Moro ficou muito tempo ali debaixo daquela sombra de Bolsonaro, sem conseguir sair e sem conseguir atuar como imaginou que fosse atuar. Agora, um ponto que a Nara chamou, e eu acho que é muito importante para se pensar em Lava Jato, corrupção se muda, inclusive, com procedimentos diferentes, né? Eu acho que houve, em algum momento no Brasil, e isso foi muito uma postura que a mídia adotou na cobertura da Lava Jato, essa ideia de que corrupção é tira o corrupto, bota na cadeia e então a corrupção vai diminuir. Quando a gente sabe que a corrupção, e a Lava Jato, nesse sentido, foi muito rica de informação de todos os meandros, as formas como a corrupção acontecia. Então, eu tenho um trabalho sobre isso, você vê se era um governador, agia de uma certa forma, se é um líder de um partido, agia de outra forma, se era um prefeito. Então, existiam mecanismos ali acontecendo que muito interessantes e muito informativos, que foram desvendados pela Lava Jato, mas, no entanto, pouca mudança aconteceu nos mecanismos. A minha impressão é que a mudança maior foi, de fato, prender as pessoas. E você prende as pessoas, o processo continua, entram outras no lugar. Que eu tenho a impressão de que é razoavelmente o que aconteceu. Até porque falta uma sensação ainda de uma punição mais clara em alguns casos, né? Quer dizer, a gente ainda tem alguns casos que não foram julgados até o fim, enfim, ainda faltam algumas pessoas a despeito de outras, muito simbólicas neste universo do combate à corrupção, grandes empresários, políticos que atingiram cargos muito significativos, etc., terem sido presos. Mas, no que diz respeito a essa colocação, Daniela, eu acho que a gente fica entre... Quando a gente parte de uma ideia de que Moro foi muito ingênuo, como disse a Nara, e Bolsonaro foi muito esperto, ou foi esperto em relação a Moro, a gente precisa entender que as questões aqui, a do Bolsonaro principalmente, ela carrega com ela um certo relativismo. Né? Quer dizer, talvez Bolsonaro tenha sido muito esperto justamente porque Moro foi muito inocente. Quer dizer, não que Bolsonaro seja muito esperto. E por que eu estou te perguntando isso? Porque, aparentemente, trazer esta discussão da corrupção para o seu quintal, da forma como o Bolsonaro insiste em trazer a todo momento, aparentemente com a trajetória que principalmente sua família tem, parece uma bomba relógio. Assim. Fica uma sensação de que isso tem hora para explodir. E aí a sensação que passa é, se hoje Bolsonaro tem uma imagem que tem se desgastado, mas que ainda atinge positivamente cerca de 1/4 da sociedade brasileira, o quanto que esse quarto não está fiando, né, dando fiança ao presidente justamente
né, nesse aspecto do combate à corrupção. Então, o quanto esta esperteza em relação a um agente inocente também não representa uma dificuldade muito grande de agir. Tá, eu só vou fazer um pequeno ajuste. Eu tenho menos uma leitura do Moro como inocente. Eu acho que o Moro foi extremamente vaidoso e foi extremamente oportunista e encontrou ali uma trajetória de carreira que foi interessante para ele. Eu não acho que seja exatamente ingenuidade, não. Talvez a ingenuidade dele fosse, dentro dessa estratégia de carreira, ele achar que ia ter algum espaço dentro desse governo. Agora, com relação a trazer essa questão, eu acho que, de novo, como a Lara falou, a corrupção foi uma bandeira relativamente barata no momento pós-Lava Jato, para alguém que era uma figura praticamente desconhecida, né, dentro da política, então pôde criar essa imagem de que eu estava fora disso, apesar de ter sido um membro do PP, que é o partido, enfim, que a gente sabe que foi um dos mais envolvidos, se não mais, no processo todo, na Odebrecht, se não me engano, foi. Então, nesse sentido, assim, para ele foi muito interessante do ponto de vista eleitoral. Eu vou ser muito sincera, eu tenho a impressão de que a trajetória toda que aconteceu com a família Bolsonaro, ela vinha acontecendo durante anos, o esquema todo, entre laranjas e rachadinhas e investimentos em prédios inexistentes e tudo mais. Eu acho que não existia a expectativa de que eles fossem chegar à presidência. E aí, quando você chega à presidência, o telhado de vidro é outro. Então, assim, de uma certa forma, o Bolsonaro está tendo que lidar com esse passado que não é conveniente para ele nesse momento e tentando segurar as pontas como dá. Segurou com o Moro até onde deu. Na medida em que o Moro não aceitou a ingerência na Polícia Federal, enfim, resolveu sair e está tentando, de alguma forma, lidar com isso. Agora, é um passado que não tem como apagar hoje e o telhado de vidro é muito grande. É o presidente, a família do presidente, está todo mundo olhando, né? Nara, só para a gente completar, esse telhado de vidro, é um vidro, assim, à prova de bala e etc? Ou é um vidro de porta-retrato chinês, assim? Eu acho que está mais para a segunda opção. Eu acho que tem uma coisa também, complementando um pouco o que a Daniela falou, que eu acho que teve de fato, os bolsonaros não achavam que iam chegar ao poder, ou pelo menos à presidência da República, isso explica um pouco né? Eu me pergunto por que, tendo tanto comprometimento, no sentido, né, tendo tanto envolvimento em casos de corrupção, como é que eles conseguiram e tiveram coragem de levantar uma bandeira anticorrupção da forma como fizeram, né? Muito arriscado, é um movimento muito arriscado. Mas aí eu acho que entra o antipetismo, que eu acho que deu uma coragem maior de levantar essa bandeira anticorrupção. Eu acho que existia uma crença de que a corrupção de fato era o PT, era sinônimo do PT, e que a corrupção que o PT fez foi uma corrupção muito sem precedente, muito incomparável a qualquer outra coisa que pudesse surgir. E eu acho que isso deu um certo fôlego para que o governo Bolsonaro, para que o Bolsonaro em si entrasse nessa história, né, e abraçasse a bandeira anticorrupção, que é um pouco a coisa, né, o tanto ódio, a quantidade de ódio que existia com relação ao PT e essa crença muito forte que foi um pouco trazida pela Lava Jato, de que o PT, não só o PT, mas o PT e os partidos tradicionais, né, eram os principais associados à corrupção. Eu acho que o Bolsonaro nunca acreditou que algum caso de corrupção contra ele fosse ter o mesmo peso ou tinha uma certa crença de que ele seria blindado de alguma forma, porque a extensão do comprometimento dos outros partidos com a corrupção já estava muito grande. Então, eu acho que teve também isso, né? E de alguma forma, pensando um pouco no telhado de vidro, né? Sempre, né? A informação de corrupção, as acusações de corrupção, elas nunca chegam no eleitor de uma forma neutra, né? De uma forma, elas são filtradas, né? Essas informações, elas são filtradas por predisposições políticas. Então a gente vê aí esse 1/3 que cada vez diminui, né? Mais do eleitorado de Bolsonaro. Eles são pessoas que vão relativizar as acusações de corrupção contra Bolsonaro, como eu vejo relativizando mesmo, né? Dizendo que não é tão grave assim, ou que é fruto de perseguição política. Então, eu acho que tem essa dinâmica política que também protege Bolsonaro, que dá esse fôlego para ele continuar com esse discurso anticorrupção e continuar negando a corrupção. Mas isso é uma dinâmica política em geral, todo político vai fazer isso, né? Se você tem força política, se você tem apelo junto à opinião pública, você vai se blindar ou tentar se blindar com isso, né, das acusações. Eu acho que é algo que fortalece um pouco ele, que é a tentativa de tirar a credibilidade das acusações ou se colocar como vítima, né, diante de um complô político. Todas essas são estratégias que políticos acusados de corrupção utilizam
utilizam para minar as acusações. É uma estratégia comum. Os políticos sempre dizem que ou culpam o processo / o procedimento, ou dizem que não existe isso, que isso nunca aconteceu, etc, 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 etc. Bom, tudo bem. Agora, você disse que a questão do combate, do enfrentamento à corrupção é algo que vai acontecendo no tempo. Ele não é uma coisa, como você disse, que a pessoa acorda e agora está tudo resolvido. Nós tivemos um presidente da República com uma altíssima popularidade que nas eleições de 2006 usou como jingle de sua campanha o bordão "deixa o homem trabalhar", numa clara alusão ao fato de que as acusações que estavam sendo feitas contra a figura daquele presidente da República, estou aqui falando de Luiz Inácio Lula da Silva, eram bobagens e que o país estava andando bem. E demorou muito para essa imagem ser desgastada da forma como se desgastou, inclusive para se construir uma lógica de antipetismo. Mas isso foi feito. E aqui não cabe a nós dizer se a gente gostou disso ou não, se concordou ou não, mas isso foi feito. Foi feito, mas Lula ainda tem a admiração de muitos brasileiros. Né? Não a ponto, talvez, de ganhar uma eleição presidencial, mas o PT foi ao segundo turno nas eleições de 2018 com um candidato que usou o nome de Lula o tempo inteiro e muito provavelmente foi ao segundo turno por conta disso, ou em grande medida por conta disso. Você consegue enxergar que existe uma possibilidade do caminho de desgaste de Bolsonaro chegar ao ponto que chegou o desgaste da figura de Lula ou até ser maior diante da sociedade? Veja, os processos são bem diferentes, né? Porque Lula foi alvo da maior campanha anticorrupção do mundo, né? A Lava Jato. Bolsonaro não foi, né? Ainda. Pode ser que ele seja alvo de um processo de tamanha dimensão, mas até então não foi. Então eu acho que a situação foi muito mais difícil para Lula do que está sendo para Bolsonaro. Claro que Lula passa pela Lava Jato quando já sai, quando já não é mais do governo, né? Diferente também. Em 2006, quando você fala de 2005 no Mensalão, Lula utilizou a estratégia do rouba mais faz, né? No final das contas, que é uma estratégia que funciona, que a ideia que funciona com tudo, na verdade, né? A gente nunca, as acusações de corrupção, tudo é relativizado, né? De acordo com, a gente vota, a gente escolhe nossos candidatos baseado em várias dimensões, então a gente está sempre pesando uma dimensão contra outra. Então tem a corrupção, mas tem alguma outra coisa. No sentido de Bolsonaro é um pouco mais difícil, porque Lula tinha uma prosperidade econômica que Bolsonaro não tem hoje em dia, né? Então a situação dele nesse sentido é um pouco mais delicada. Ele não está sofrendo a pressão que Lula sofreu na Lava Jato e talvez não sofra, porque eu acho que a Lava Jato foi muito única nesse sentido, foi uma campanha que eu acho que não vai se repetir, pelo menos no Brasil. Mas também Bolsonaro ele vai ser responsável, quer dizer, ele não só estava governando num momento que não era de prosperidade econômica, como agora está tendo uma crise de saúde pública que, enfim, torna tudo muito mais difícil. Então, nesse sentido, a situação dele é mais vulnerável, né, do que... não é mais vulnerável do que a de Lula, mas ele não tem como se blindar, como utilizar, por exemplo, o argumento que Lula utilizou do rouba mais faz. Ele até fala, né, deixa eu trabalhar, mas, enfim, de forma genérica, né, ele não tem... os elementos que Lula tinha para tentar se blindar dessas acusações. Agora, ele tem capital político, né? Ele tem uma parcela da população que gosta dele e que, portanto, vai sempre relativizar essas acusações de corrupção. Eu sempre faço essa comparação porque eu acho que a acusação de corrupção, a informação sobre corrupção, ela é muito diferente da informação que a gente tem sobre outras coisas, né? A corrupção é muito mais abstrata, né? A gente não sente a corrupção de perto, a gente não experimenta a corrupção, não da forma como a gente experimenta, por exemplo, resultados econômicos, né, no sentido de sentir que os preços mudam, ou você perde o emprego, alguém que você conhece perde o emprego, você não consegue mais comprar as coisas. As oscilações econômicas, por mais imprecisas que elas sejam, por mais que essa percepção não seja muito direta, a gente sente elas de perto. A corrupção a gente não vivencia de perto, a gente, né, é terceirizado, né, a informação. Então, é muito mais fácil, eu acho, da informação sobre corrupção ser relativizada por predisposições políticas do que outras informações, apesar de que as outras também são, mas eu acho que a corrupção é particularmente difícil, é mais fácil a gente dizer, a gente, né, ter o nosso corrupto de estimação, né, porque
porque é um tipo de informação que é muito... Você pode culpar a mídia, você pode falar de complô político, você tem um repertório muito grande de justificativas contra as acusações. Então, eu acho que a corrupção tem essa peculiaridade. Eu acho que primeiro é o seguinte, a gente precisa lembrar que o Lula tinha 40% de intenção de voto em 2018. Então, com todo o desgaste que aconteceu, o Haddad não era Lula, então a gente não sabe, a gente não tem um contrafactual do que teria sido uma eleição se ele tivesse competido. Nesse sentido, me parece uma base de apoio muito mais sólida do que a gente vê hoje. Não vou nem chegar nos 83% de apoio que ele tinha quando acabou o governo, mas do que o que hoje em dia Bolsonaro tem com um ano e pouco de governo, que são 25%, eram 30%, se tornaram 25%. Um ponto importante para notar, que se relaciona com o que a Nara falou, é que na literatura de ciência política a gente tem bastante evidência de que a corrupção é um tema que, escândalos de uma maneira geral, tendem a ter mais influência sobre o eleitorado em períodos de crise econômica do que em períodos de bonança econômica. Então, Lula, por exemplo, passou o escândalo do mensalão em 2006 e realmente não colou. Eu me lembro que a mídia brincava presidente Teflon, nada batia. Já com os escândalos que vieram à tona de Lava Jato no período da Dilma, embora a Dilma não tivesse diretamente envolvida, até que naquele período você soubesse, ou que você saiba hoje, já era um período de crise econômica em que isso tem outra conotação e outro impacto. Um aspecto importante para notar é o seguinte, eu tenho um trabalho nesse livro que eu mencionei, que a gente fez uma medida da cobertura da mídia do caso Odebrecht. E o que a gente observa é que, considerando o cargo cada cargo de político envolvido no escândalo Odebrecht denunciado, a gente imaginaria o seguinte, que partido não deveria fazer diferença em termos de tempo de cobertura na mídia, né? Cada deputado devia ser mais ou menos coberto do mesmo jeito, cada senador, cada governador. E o que a gente notou, medindo minutos de referência, é que o PT foi muito mais coberto na Globo, a gente viu o Jornal Nacional, do que os outros partidos, e PSDB muito menos. Então tem aquele meio de campo ali, PP, PMDB, que tiveram uma certa cobertura, o PT muito mais, e o PSDB muito menos para o mesmo cargo de político. Então, houve, obviamente, um foco muito grande no PT, até porque, enfim, o PT tinha sido governo, e etc. e tal. E naquela época, eu tenho a impressão, e isso talvez Nara possa dizer melhor do que eu, a grande mídia ainda era uma fonte de informação quase monopolista, ou muito importante, talvez mais importante do que ela é hoje. Se a gente for pensar o eleitorado de Bolsonaro, o eleitorado de Bolsonaro não gosta da Globo, o eleitorado de Bolsonaro não gosta da Folha de São Paulo, não gosta do Estadão hoje em dia. Então, a fonte de informação está muito mais, digamos, atomizada. Então, é possível que o eleitor de Bolsonaro hoje consiga se informar, entre aspas, todos os dias e ainda assim não ouvir falar dos escândalos que acontecem com a família. Então, nesse sentido, tem uma certa mal resistência, talvez, entre esses eleitores de encarar a realidade dos fatos de Queiroz, rachadinhas e laranjas, simplesmente porque a fonte de informação não está lá, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso de um jornal nacional na época da Lava Jato. Ou seja, eu não tenho hoje, no presidente da República, todos sabem disso, a mesma dimensão de apoio da população que nós tivemos, por exemplo, durante o governo Lula, né? Mas, em contrapartida, nós talvez tenhamos uma estratégia de comunicação com o que lhe resta ou com o que lhe segue bastante significativa, apesar da gente ter que considerar que nos últimos, se a gente olhar para a linha das pesquisas de opinião, por exemplo, que o IPESP tem feito para o XP Investimentos, estou citando uma aqui que tem uma linha mais longeva e mais pesquisas, a gente vai ver um Bolsonaro que saiu de 25 pontos percentuais em janeiro de 2019 de bom e de ruim e péssimo para 50%. Quer dizer, ele conseguiu dobrar a despeito, e aí eu acho que faz ainda mais, assim, corrobora muito isso que você está colocando, Daniela. O ritmo da queda não é tão acentuado quanto o ritmo da subida. E isso é importante ser destacado, quer dizer, ele cai de 40 para 25, mas ele sobe de 25 para 50. Né? Então, no que diz respeito ao aspecto negativo. Agora, eu queria aproveitar uma fala anterior sua, Daniela, para colocar aqui um elemento importante e para a gente já se encaminhar aqui para o segundo aspecto fundamental da nossa conversa, que é o seguinte. Você observou de forma muito atenta essa questão
da vaidade do Sérgio Moro. Desses sujeitos carregar consigo uma vaidade, que é uma vaidade que serve de armadilha para muitas pessoas no universo público, homens e mulheres, enfim. E no dia em que ele pediu demissão, alguém, um parlamentar lá de dentro da Câmara dos Deputados, gritou o óbvio para muita gente. Morre um ministro, nasce um candidato. Né? A gente ouviu muito isso, etc. Este sujeito que tem dificuldade de lidar com a política, tem uma visão complicada sobre a política, que investe em relação à política de forma, em alguns aspectos, muito positiva. Onde ele poderia ser candidato, apesar de muitos partidos terem procurado, ou dito que procuraram, etc, etc, quantas pessoas ele teria que perdoar, né, e em quantos ambientes ele poderia se dar bem no que diz respeito ao efetivo nascimento de uma candidatura, aparentemente com dificuldade de apoio, pelo menos no universo político? Olha, eu acho que a falta de apoio, isso aí entramos na conjectura, né? Não tem nada apoiando nada científico atrás da minha colocação. O que me parece é que o fato dele ter dificuldade na área política é um plus para ele enquanto candidato. Né? Ele, de novo, uma coisa que aconteceu que me dá uma certa frustração como cientista política após esse período de Lava Jato e as últimas eleições é que a gente não viu uma reconstrução da imagem dos partidos. Falou-se muito em renovação na política e o pouco que a gente viu de renovação, sendo que agora o PP é o novo, enfim, é uma grande figura no Congresso Nacional, que mostra que a renovação não foi essa toda. Mas o que a gente viu de renovação, jovens deputados e o pessoal renova, Tabata e tudo, ainda veio com uma visão muito apartidária e muito individualista e muito voluntarista, de certa forma. Então, a gente não viu essa reconstrução do partido, da ideia de partido e de política, né? De alguma maneira, depois do expurgo que aconteceu com a Lava Jato, a gente não viu a política voltando a ser vista como alguma coisa positiva, né? Ela ficou com a pecha de uma atividade ilícita, suja. Quem está interessado em política está interessado em alguma coisa que não é o bem comum, e eu acho que a gente não se recuperou disso. Então, nesse sentido, o Moro ser de fora, não ter relações com o partido, ser muito malquisto no Congresso, eu acho que é um aspecto positivo do ponto de vista de como ele vai se posicionar numa campanha eleitoral. O problema é governar, e a gente já está vendo isso agora, né? Então, é relativamente fácil se eleger falando mal de políticos e políticas, governar são outros 500. Nara, fica fácil entrar num partido com esse discurso, ou as portas se fecham e poucas ficam abertas ou entreabertas, enfim? Não, eu acho que eu concordo plenamente com o que a Daniela falou. Eu acho que a entrada é a parte fácil, né, desse discurso, porque é um discurso que vende muito bem e eleitoralmente eu também concordo que eu acho que vai continuar vendendo agora e talvez nas próximas eleições. Mas a dificuldade é como é que você vai conviver, né, com pessoas do mesmo partido, como é que você vai conviver com o fato de que pessoas dos partidos vão ser acusadas de corrupção, vão cometer atos ilícitos, você vai sair do partido, como que você se posiciona. E esse é um custo muito alto para Sérgio Moro, e ele vai carregar isso para sempre, né? Porque ele vai ser sempre o juiz da Lava Jato. Então, o que se espera dele, né, o padrão de comportamento que se espera dele é muito alto, que é um pouco, né, eu acho que a saia justa que ele viveu no governo Bolsonaro. Então, eu acho que é uma situação difícil. Eu acho que ele teria muito capital político para entrar na política, apesar de que, enfim, hoje mesmo saiu uma pesquisa mostrando que a popularidade digital dele diminuiu recentemente. Claro que eu acho que aí, né, tem que ter uma estratégia de campanha, um marketing político aí para conseguir reconstruir a imagem, mas eu acho que entrar é fácil. A dificuldade que ele teria de fato governar ou né, circular dentro desses partidos políticos e permanecer dentro desses partidos. Eu acho que essa seria a grande dificuldade dele. Conviver com a política, fazer política, acho que ele teria grande dificuldade. Eu acho que isso, de certa forma, reflete uma certa esquizofrenia na população também, né? Porque a gente, muitas vezes, vê a invocação do Congresso como alguma coisa, enfim, de pessoas autointeressadas e que só fazem eu tomar lá. No entanto, o Congresso é eleito tanto quanto o presidente, né? A gente precisa entender que existem procedimentos ali acontecendo das duas, uma, a gente muda os procedimentos ou a gente entende que o presidente tem que operar dentro daquilo. Eu não estou falando necessariamente de corrupção, obviamente, mas certo tipo de negociação a que o Bolsonaro se recusou a fazer, e que talvez o eleitor de Moro esperasse que ele se recusasse também,
é como as coisas se dão no Congresso. E eu acho que isso talvez seja uma questão muito de pouca informação da população, de entender que existem processos e que uma pessoa, eu acho que o Brasil, isso ano após ano, isso não muda, né? A gente muito, eu acho que os brasileiros, de uma forma geral, a mídia está à procura de heróis, né? Então, a gente vai numa sequência de heróis que se comunicam bem e falam bem e se tornam os grandes salvadores da pátria. Isso é uma coisa, talvez, muito do sistema presidencialista, e não existe um salvador da pátria, não existe um paladino da corrupção. Isso aí é um trabalho coletivo, é um trabalho de partido, é um trabalho de sistema político, que eu acho que é pouco claro para a população e mesmo para agentes econômicos, às vezes. Eu vejo uma certa ingenuidade sobre vamos lá, um presidente ali vai resolver a situação, e não funciona assim, né? Por vezes, esse sentimento das pessoas de querer buscar o caminho mais simples, né, seja por ingenuidade, seja até por vezes por preguiça de entender ou de achar que as coisas se resolvem de uma maneira mais fácil, é muito complicado. E nesse sentido, eu quero já emendar aqui uma temática muito importante para essa nossa conversa, que está associada à percepção sobre a democracia. Porque se nós vamos empilhando facilidades, empilhando discursos fáceis, empilhando comportamentos por vezes discutíveis, né, e ainda mais nesse instante de pandemia, em que os governos talvez peçam autorizações para agir de formas mais rápidas, e etc, etc, etc. Enfim, existe todo um contexto, seja pela questão da crise mundial de saúde, seja pelo próprio contexto desses questionamentos que nós poderíamos fazer à lógica democrática. O fato é que alguns indicadores pelo mundo têm mostrado que o Brasil tem flertado com a perda de status associados à sua lógica democrática. Como é que nós ficamos nesse sentido? Quer dizer, para nós que somos brasileiros, e a despeito da subjetividade ou da excessiva objetividade de alguns desses indicadores mundiais, a gente está vivendo aqui dentro e está observando o funcionamento das instituições, seja positivamente, seja negativamente. Como é que fica para vocês a questão de se deparar com um sentimento de alguns indicadores de que o Brasil está regredindo em termos democráticos? O que nisso parece fazer sentido e o que nisso não parece fazer sentido algum ou ser fruto de questionamentos dos mais expressivos? É a pergunta de $1 milhão. Né? Então, eu vou te contar, eu tive uma experiência essa semana passada, uma conferência promovida pela Universidade de Lisboa, e eu tive uma entrevista com uma jornalista portuguesa antes. E ela me fez uma pergunta que nunca ninguém me havia feito, que era se seria uma grande oportunidade para mim, para que eu comunicasse ao mundo ou dissesse às pessoas o que estava passando dentro do Brasil em termos de perda democrática. E eu me sentia assim na Turquia, e o que não é de todo surpreendente. Eu já tive experiências com colegas turcos, exatamente tendo a oportunidade de contar em seminários internacionais, em conferências, que tinha alguma coisa séria acontecendo que talvez não estivesse claro para fora. Eu acho que eu entendo aqueles que gostam muito dos indicadores. Os indicadores indicam muitas coisas, mas a gente não precisa de indicador, nem precisaria de indicador para perceber que existe um problema sério acontecendo com a democracia. Eu diria que desde que eu me entendo por gente observando a democracia, nunca me pareceu tão sério como agora. E eu teria muita dificuldade de defender publicamente que a gente vive numa democracia funcionante hoje, digamos assim, uma democracia operante. Eu acho que já não, por uma série de razões que, enfim, eu vou ser sumária para dar a falar, depois a gente discute. Primeiro de tudo, eu acho que existe um discurso antidemocrático que é inaceitável numa democracia, principalmente pela maior liderança, pela maior instituição da democracia, que é a presidência. Então, não se pode ter, do meu ponto de vista, um presidente que vá a eventos públicos que chamam pelo fechamento do Supremo Tribunal, que falam pelo fim do Congresso e por aí sim, com esse tipo de coisa. Então, isso para mim, assim, o discurso de descrédito das instituições vem de Bolsonaro desde a campanha, desde antes da campanha. Então, a democracia não foi feita para suportar isso. O check, que a gente chama de checks and balances, as instituições servem para podar qualquer iniciativa que venha dos governos. A gente não está pensando na iniciativa de simplesmente dizer explicitamente para as pessoas que a democracia não funciona. Não é essa a ideia. Então, primeiro, a instituição da presidência não vem funcionando de acordo com como uma democracia deveria funcionar. Segundo lugar, a questão da mídia é séria. Eu conheço várias pessoas que estão fora do Brasil hoje com medo de perseguição. Tem jornalistas morrendo mais, tem jornalistas sendo atacados publicamente sem nenhum...
sem que o governo se mostre muito surpreso com isso. O presidente ataca jornalistas todos os dias de manhã, então cria esse ambiente de agressividade em relação à mídia, que é muito sério. Instituições de controle, que nossos colegas mais otimistas adoram falar. Enfim, a gente tem uma Procuradoria-Geral da República que funciona como uma advocacia privada do presidente, a gente tem uma Polícia Federal que hoje está claro que há uma intenção de ingerência, o que é muito preocupante. A gente tem um presidente do Supremo Tribunal Federal que tem relações que a gente não entende muito bem com a presidência, quer dizer, não parece uma relação de poderes separados e independentes. Então, tem uma série de questões nesse sentido. E, por fim, instituições que tinham uma agenda, que, obviamente, quando a gente fala de políticas, os presidentes vão diferir. A gente sabia que o Bolsonaro não seria, por exemplo, não teria uma política pró-meio ambiente, não é essa a agenda dele. Agora, instituições, por exemplo, como o IBAMA, deixaram de existir para os seus propósitos, né? Entre várias outras. Então, entre o discurso antidemocracia, ataques à mídia, liberdade de expressão, instituições de controle que a gente já se questiona, e instituições políticas, né, de políticas públicas que já não funcionam mais na direção a que foram criadas, eu acho que a gente está numa situação extremamente preocupante. Não vou nem entrar no mérito, que eu acho que o que também é muito preocupante, da militarização do governo. Essa história de que temos militares no governo, mas não é um governo militar, vamos e convenhamos, eu acho que não se sustentava no começo, agora imagino que não se sustente mais para ninguém. É extremamente preocupante que as Forças Armadas, não digo que são generais que não estão nas forças, poucos são, mas essa relação muito profunda entre governo e força militar. Isso não é uma característica de democracias que funcionam. Compartilho esse diagnóstico também de preocupação, né, com o funcionamento da democracia no Brasil, né? Acho que a gente está passando por uma grande crise, que é uma crise uma crise econômica, uma crise política, agora uma crise grande de saúde pública, que gera, né, que coloca em xeque a força das instituições democráticas para conseguir lidar com isso tudo, né? E, enfim, como é que a gente lida com atores importantes, né, como o presidente da República, que não tem adesão nem normativa, nem prática à democracia. Isso tudo é muito preocupante, né? Os dados do VIDEM, do The Economist Unit, mostram um processo de autocratização, né, que eles chamam do Brasil, né? O Brasil baixou alguns índices. Concordo com a Daniela que a gente não precisa, né, desses índices, mas é interessante também a gente ver que esse processo ele é capturado para além das nossas percepções, né? Apesar de que são índices baseados em percepção, mas em percepção de especialistas. Um processo que eu acho que é interessante também é que eu acho que existe uma grande romantização também da democracia no Brasil, do funcionamento da democracia. Eu acho que essa romantização ela existe, sempre achei que existia dentro da ciência política, mas eu vejo que ela existe, ela é mais forte ainda fora da ciência política, né? Uma ideia de que é uma coisa que atrela a democracia, o apoio à democracia a certos resultados políticos, né? Então, o que a grande parte do que a ciência política, né, atual tem feito é, inclusive, documentar empiricamente todas as falhas da democracia. A democracia é muito falha, né, em geral. Mesmo quando ela funciona bem, ela nunca é daquela forma idealizada e romantizada que a gente costuma, que é a forma como as pessoas costumam pensar. Essa ideia de que, né, teria que, para a democracia se dissolver, teria que acontecer algo muito... Eu não acho que é um processo muito mais gradual mesmo a adesão à democracia e perdendo força, né? E eu acho que isso está muito atrelado a essa visão muito simplista que as pessoas têm da democracia, e essa é um pouco a ideia de que as pessoas não aderem normativamente à democracia, né? Eu acho que não tem essa coisa que a gente diz, eu gosto da democracia assim. Não, as pessoas, tanto que tem muito dado que mostra isso, né? O apoio à democracia fica muito maior quando você atrela a democracia a resultados econômicos positivos ou a baixa corrupção. As pessoas estão muito mais dispostas a apoiar um golpe militar quando há muita corrupção ou quando há um desempenho econômico indesejável. Então,
isso me preocupa um pouco, né? O fato de que eu acho que essas crises políticas, econômicas, sociais que a gente está vivendo, que eu acho que vão se acentuar daqui para frente, somada à polarização política, porque o que a polarização política significa? É que o conflito ele é mais acirrado. E a democracia está ali para resolver esses conflitos, né? Para colocar esses conflitos na mesa e oferecer caminhos de resolução, e não necessariamente resultados prontos, né? Então, me preocupa isso, porque eu acho que a gente vai viver a gente está caminhando para um processo onde esses conflitos eles vão estar mais acirrados. Então, eu acho que é preocupante, sim, né? A coisa de tentar, talvez as instituições deem conta disso, mas eu acho que tem um custo muito alto para as instituições e eu acho que elas estão perdendo adesão da população. Nós temos, sim, um presidente que atenta contra princípios basilares, não muito diferente, a bem da verdade, do discurso do deputado federal Jair Bolsonaro, mas, obviamente, a gente não pode querer comparar um 513 avos com um presidente da República. Quer dizer, Bolsonaro talvez não tenha, no seu discurso, enganado ninguém nos seus sentimentos acerca da realidade política que ele vive, que ele incorpora, que ele interpreta, enfim. Mas, claro que isso, levado ao Poder Executivo Nacional, ganha uma dimensão que talvez até mesmo algumas pessoas que não o conhecessem tenham se surpreendido. Talvez uma parte dessa perda de apoio popular pode ter acontecido nesse sentido. Agora, a questão central o sujeito que chama fechamento do Congresso e fechamento do STF de liberdade de expressão é o mesmo sujeito que no dia seguinte a esta declaração olha para uma pessoa na frente lá da sua saída, naquele lugar que ele gosta de falar ali no Palácio, e diz, não, STF livre, Congresso livre, aberto, transparente, etc, etc, etc. Quer dizer, primeiro, Bolsonaro é um sujeito que tende, pelo menos em termos sociais, em termos de discurso, a uma bipolaridade escancarada, né? E o quanto isso, obviamente, é estratégico. E, como a gente pode perceber, mais um teste de estresse para a nossa democracia. Quer dizer, existem mais de 30 pedidos de impeachment na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. É a maior quantidade de pedidos por meses governados de um presidente na República atual brasileira, enfim, desde 1985. E existe um processo bem intenso que, claro, que pode ser atenuado, claro que pode ser arquivado, claro que a Câmara pode não dar autorização para o STF processar o Bolsonaro por essa ingerência sobre a Polícia Federal, etc., mas existem atos, gestos, né, contra-ataques a isso que seria um ataque. Dá para acreditar nessas questões? É mais um mega instante de tensão, e se a gente passar disso, a gente aguarda as cenas do próximo capítulo ou a gente começa a acreditar na possibilidade da democracia brasileira minimamente tentar se equilibrar sobre e a despeito de suas instituições? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que ele de fato ele é autoritário, ele tem tendências autoritárias. E eu acho que nesse sentido é um pouco assustador que a gente esteja, né, passando por esse momento de acirrar nessas crises políticas e agora, porque eu acho que isso gera ele vê nisso uma oportunidade, né, para exercer o seu autoritarismo e inclusive ele sabe que quanto mais acirrada a crise for, mais a base de apoio dele vai topar dar esse cheque em branco, né, para ele, enfim, e embarcar em movimentos autoritários. Então, eu tenho muita dificuldade de ler e de, né, fazer alguma previsão com relação ao que vai acontecer. Eu tenho já falei isso antes, eu tenho muita dificuldade de ler Bolsonaro, e porque eu acho que ele tem ele sempre surpreende, né, no sentido de que eu sempre achava, não, ele não vai nesse lugar, ele não vai chegar a tanto, e ele chega, né, ele é muito ousado, e acho que agora ele está acuado, então ele tem pouco a perder, e eu acho que ele percebe que ele tem uma base muito sólida de apoio, que é perigoso também, né, antes eu acho que isso era mais incerto, agora ele vê que ele perde, mas ele perde pouco perto do que eu acho que ele deveria perder, ou do que, enfim, espera-se que alguém que tem
que tem um ataque tão forte, tão visceral às instituições e que é tão vocal, né, com relação ao seu autoritarismo, teria. Então, a minha preocupação é mais nesse sentido, né? Ele tem pouco a perder e cada vez menos, porque a família dele está cada vez mais envolvida e cada vez mais sendo encurralada. Ele percebe que ele tem ali uma base de apoio que não é pequena, né? Me surpreende. Então, isso me preocupa, né? Para onde a gente vai, o que vai acontecer. Agora, por outro lado, eu também acho que ele não teria facilidade de construir uma coalizão duradoura caso quisesse romper com as instituições democráticas. A impressão que eu tenho é isso, que ele teria uma certa dificuldade com relação a isso. Talvez apoio de alguns militares no começo, mas do ponto de vista de construir algo que fosse sustentável agora. Só essa ruptura já seria muito custosa, né, e muito traumática para o Brasil. Eu, na verdade, tem tanta coisa para falar, vou tentar resumir aqui algumas coisas. A primeira é que eu acho que eu já tinha uma expectativa há um tempo, eu acho que o apoio, é natural que o apoio dele esteja caindo. A gente não tem evidências na ciência política ou nas pesquisas de opinião de que o apoio dos bolsonaristas ou bolsolavistas, de fatos ideológicos, seja de 25%, 30% da população. Muito provavelmente é uma faixa menor. Então, a gente entenderia que nessa aglutinação de pessoas que votaram no Bolsonaro fosse porque eram lavajatistas, ou porque apoiavam a agenda do Guedes, ou eram antipetistas, ou, enfim, tem a conexão toda com os evangélicos. Tem uma quantidade de gente que é pragmática, digamos, e são as pessoas que a gente chama na literatura de swing voter, que podem estar lá como podem estar cá, e que respondem muito às condições, principalmente da economia. Então, eu puxando um pouco a brasa para a minha própria pesquisa de relação de economia e política, eu acho natural que essa base vá se dissolvendo e eu acho que ela vai cair mais do que ela está hoje em dia. Então, nesse sentido, a minha expectativa antes da Covid já era, porque a economia não estava entregando, que essa base fosse diminuir. Agora, com a pandemia, eu acho isso muito mais claro. E eu venho dizendo com uma certa frequência, eu acho que essa estratégia do Bolsonaro de abandonar a gestão da pandemia para fazer esse jogo de defesa da economia contra os governadores não vai colar. E os presidentes, a gente sabe, são responsabilizados pela economia, em última instância. Os governadores podem até sentir, mas não sentirão sozinhos, ele não vai conseguir se desfazer dessa responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que ele está se enfraquecendo. No sentido do impeachment, eu, sendo muito sincera, não tem nada a ver com partidarismo, até porque faz muito tempo que eu não me sinto ativamente partidária de nada. Eu acho que abriu-se uma caixa de Pandora com o impeachment de Dilma Rousseff, que a gente observava naquela época e dizia, uma vez que isso aconteça, eu só pensava no Equador. Vai ficar muito mais fácil acontecer daqui para frente, porque o que aconteceu, na realidade, a gente via no próprio discurso, né, de quem estava defendendo o impeachment, sabia-se, no fundo, que a história era, veio uma crise econômica, uma gestão econômica que desagradava a muita gente, uma crise muito profunda, e a Dilma perdeu, em uma série de outras questões de gestão política, obviamente, ela perdeu as condições de governar de alguma forma e houve o impeachment. Então, até hoje, não há evidências de que ela tenha nada a ver com corrupção, e as pedaladas, enfim, a gente pode ficar discutindo, acho que não vem ao caso. O ponto é que abriu-se uma caixa de Pandora, não só para impeachment de presidente, como impeachment, já se falou em impeachment do Crivella, impeachment do Witzel, impeachment de políticos de qualquer esfera, porque virou uma palavra muito vulgarizada. Eu acho que virou um processo vulgarizado. Agora, dito isso, eu acho que se não houver um processo de impeachment de Bolsonaro, haverá de quem? No sentido de que todas as iniciativas possíveis do ponto de vista jurídico já foram feitas, e isso é razoavelmente consensual até sobre quem apoia, e eu acho que à medida em que ele perder condições políticas e perder popularidade, a gente sabe que o Centrão é um apoio muito contingente e que tranquilamente, a hora que o barco começa a afundar, ele sai. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma probabilidade muito grande de que isso venha acontecer mais cedo ou mais tarde. Como você falou, Humberto, em período de pandemia, a gente tem uma série de processos que acontecem que dificultam o aprofundamento da democracia e facilitam o endurecimento do regime. As pessoas não podem ir para a rua, o Congresso não está se encontrando normalmente, o Judiciário não funciona naturalmente. Então, é claro que é muito mais complicado fazer isso agora. Mas eu acho que é um processo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí a gente vem para a última questão, que para mim é muito cara e muito importante. E eu estou escrevendo, concluí agora um texto para a revista Piauí, que vai sair no mês que vem, em que a gente aborda isso no final do texto, que muito no exemplo da Alemanha, e do quanto na Alemanha certas coisas não podem ser ditas, apesar disso ser um certo cerceamento da liberdade de expressão. Na Alemanha, pelo trauma do nazismo, pelo que foi,
para esse povo. Não se pode mais fazer. Eu acho que há um equivalente no nosso sentido. A gente tem um trauma do autoritarismo, da ditadura, da tortura e de todos os processos que vieram juntos. E nós somos, de certa forma, grupos de risco, nós sul-americanos, para a questão de autoritarismo, principalmente militar. Então, nesse sentido, eu acho que há que se pensar, num momento pós-Bolsonaro, como é que a gente faz para não estar nesse momento que a gente está hoje, com um presidente que atua diariamente contra o regime que o elegeu. E eu acho que é preciso pensar coletivamente se, em certa medida, pelo fato de que somos um país grupo de risco para esse tipo de iniciativa autoritária, a gente tem um histórico assim, a gente tem militares que eu já tive mais convicta de que não estavam interessados em voltar para a esfera pública. Hoje em dia já não sei com o que vem acontecendo. Eu acho que é preciso discutir isso, porque eu acho que o tipo de risco que hoje se corre, e a questão dos militares, eu concordo com a Nara, não, eu acho que as condições para um golpe, como foi em 64, não estão dadas, existe muita resistência dos governadores em relação a Bolsonaro, existe resistência e muita dúvida entre os militares, né? Há muito conflito, não existe uma posição única, isso está claro, a gente não conhece muito bem as posições, mas sabe que não há consenso. Então, a probabilidade de Bolsonaro conseguir criar um regime estável, militarizado, autocrático, eu acho muito pequena. Agora, qualquer negociação que aconteça, seja de impeachment, seja de... outro dia, um colega meu chamou a atenção, de orçamento, você ter militares dando opinião sobre se o Congresso está tomando os poderes do Executivo ou não durante uma discussão orçamentária, ou se o STF está se colocando mais ativamente do que precisava, isso não é possível. O fato de existir ali essa eminência parda, que a gente não sabe até onde vai com o Bolsonaro, muda as negociações. Não precisa que os militares façam nada, basta que eles estejam ali e que haja dúvidas sobre até onde eles vão. E eu acho que essa dúvida não poderia existir. Deveria ser claro para todo mundo, dado tudo que nós passamos, que não há a menor possibilidade de que as Forças Armadas intervenham para defender Bolsonaro num processo natural de impeachment, ou um processo político, não é um golpe do outro lado nem nada. E eu não tenho essa certeza. E essa certeza hoje é o que me preocupa, porque eu acho que ela é que está ali. É difícil explicar as negociações, o que vem acontecendo, sem dizer, olha, temos algum ator aqui que não se manifesta, mas que ninguém sabe se algum dia vai poder vir a se manifestar. E eu acho muito, muito perigoso. Daniela, deixa eu só fazer um comentário com relação a esse teu ponto, essa comparação que você faz com a Alemanha. Eu acho, enfim, eu concordo com você, eu acho que é uma posição muito razoável, né? Que se espere que, enfim, que dada a história da gente e o trauma histórico, né, pelo qual a gente passou e tal, isso deveria ser fazer apologia à ditadura, por exemplo, ou mesmo flertar com a possibilidade de volta da ditadura deveria ser algo muito grave, né? Mas não é, porque na verdade tudo é politizado, né? E o grau de polarização que existe hoje em dia no Brasil faz com que você tenha negacionistas, né? Pessoas que negam a existência de uma ditadura, pessoas que chamam a ditadura de, né, chamam um golpe de revolução, da mesma forma que na Alemanha tem pessoas que negam toda a tragédia que aconteceu, o Holocausto. Então, enfim, a minha dificuldade com isso é que é um argumento com o qual eu concordo plenamente, mas a ideia é como é que você constrói um consenso em cima disso e como é que você constrói uma política que regule isso, que exige um consenso que não existe, muito menos agora, né? Muito menos, acho que nunca existiu, mas agora você tem um líder, né? Que a gente sabe o papel que líderes têm na formação da opinião pública e na influência sobre a opinião pública. Você tem um líder que se posiciona claramente contra essa visão de que o golpe aconteceu e que foi trágico e que... Então, isso é o que me preocupa, né? Eu acho que tem essa posição que é razoável, que seria o razoável, e tem esse outro lado que eu acho que dificulta a construção desse consenso. Eu acho, eu vou te dar... Deixa eu dar só uma resposta rápida para isso. Por isso eu tive o cuidado de dizer pós-Bolsonaro. Eu não acho que tem clima para esse tipo de discussão hoje. Eu acho que vai ser... Segundo, nós duas somos cientistas políticas, digamos, empíricas, não normativas, mas essa é uma discussão normativa, sem dúvida, é uma discussão que tem que ser feita no dever ser, devemos ou não, e é uma discussão pública, obviamente não vai ser a decisão de um partido, ou de um político, ou de um governo. E, por fim, sim, na Alemanha existe isso, mas na esfera pública é que não pode, que você tem negacionistas, terraplanistas, ou quaisqueristas na população, é da vida, mas na esfera pública, negacionistas, terraplanistas e
e pessoas que defendem a democracia ou a tortura. Isso é que eu acho que é preciso se discutir se é isso que a gente quer. É que eu fico com a sensação de que se isso fosse efetivamente caro para o Brasil enquanto país, o parlamentar Bolsonaro teria sofrido com isso. E por mais que muita gente tenha o levado ao Conselho de Ética durante os seus quase 30 anos de Câmara dos Deputados, alguém sempre passou o pano e transformou isso num gesto político, seja de utilidade por conta da sua votação ou da sua capacidade de votação no estado do Rio de Janeiro, seja porque não achava tão grave ou achava que deveriam existir limites e contrapontos, etc. Agora, em pleno século XXI, a gente ter dentro do Poder Executivo gente que defende que a Terra é plana, que o Covid-19 não existe, e que existe um grande complô comunista para tomar parte do planeta e pintá-lo de vermelho, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente compra em termos de narrativa e principalmente com aquilo que um governo estabelece enquanto narrativa. Eu diria o seguinte, eu concordo com você e eu acho que é exatamente nesse sentido que eu acho que vale a pena ser feita a reflexão. O Bolsonaro nunca foi levado a sério, né? Então ele era aquele que fazia tinha aquelas atitudes extremas, tinha gente que achava pitoresco, tinha gente que reconhecia que era dramático, mas ele não foi levado a sério, ele estava ali na franja. E a gente tem um sistema político permeável que chega para que uma pessoa da franja chegue à presidência da República. Então, nesse sentido, se a gente tivesse a diferença de democracias mais consolidadas, você tem partidos. Nos partidos, esse tipo de atitude é filtrada de alguma forma, né? Dentro de um partido, de uma organização. Nós não temos esses partidos hoje. Então, uma figura como Bolsonaro, isolada, sozinha, consegue se tornar um presidente da República nas atuais circunstâncias. Então, nesse sentido, é mais importante ainda que esse tipo de figura nem comece a existir dentro do sistema político. De novo, que a pessoa faça isso na sua casa ou na rua, são outros 500. Agora, eu acho que um representante numa democracia que vem cuja agenda sempre foi o fim da democracia e o incentivo à tortura e à morte e esse tipo de discurso, eu acho que, de certa forma, a nossa democracia não atentou para o potencial de um representante dessa forma, e hoje em dia tenta. Então, eu tento achar que é menos uma questão de demanda da população, eu acho que é mais ele ficou ali na franja, não se levou a sério, e de repente ele é presidente da República. E, de novo, o discurso que sustenta isso é o discurso da liberdade de expressão americano, que é uma leitura americana de democracia, país este que não tem trauma nem com o nazismo, nem com o autoritarismo, nem com militares. Então, é uma decisão, e é uma visão coletiva americana, eu diria, que existe um consenso na sociedade a respeito dessa questão fundamental da liberdade de expressão, de qualquer expressão, a não ser que você tenha discurso de ódio e outras questões. Mas eu acredito que isso é uma discussão que tem que ser feita publicamente. Topamos pela liberdade de expressão, escutar esse tipo de coisa, sendo que pode ter resultados práticos e concretos para a vida das pessoas. Eu acho que essa discussão tem que estar na agenda. É normativamente que eu estou falando, não é como pesquisadora, é do ponto de vista do dever ser. E que fique claro, da nossa parte do Brasil, que quando a gente fala que o Bolsonaro estava nas franjas, eu vou usar aqui uma alegoria. Tapete tem franja para a direita e tem franja para a esquerda. Quer dizer, na eleição de 2018, nós tivemos uma candidata a presidente da República pelo PSTU, que na rádio CBN, quando foi sabatinada, defendeu o armamento dos civis para o enfrentamento dos abusos cometidos pelas polícias militares contra as populações pobres. Que existem abusos, a gente sabe que existem, que eles precisam ser combatidos pelo próprio Estado, é claro que precisam, que existem regras claras para isso, que por vezes, infelizmente, são ignoradas. Nós também, infelizmente, sabemos, mas é franja imaginar que a gente possa armar um cidadão para ele enfrentar a polícia. Quer dizer, essa é outra aberração. Para não ficar, e a gente está nesse tempo de euforias um pouco descabidas, eles falaram mal de lá. Não, a gente está falando das franjas. E tapete tem franja para tudo que é lado. Muito importante fazer esse ponto. Franja é franja na extrema esquerda, é franja na extrema direita, inclusive extrema esquerda e extrema direita se encontram no autoritarismo e não é só no Brasil.
sem dúvida alguma. Não. A questão é, você imagina essa candidata que fez essa proposta de armar a população contra a polícia, podia vir a ser presidente do país. E esse é um problema, né? E eu só fiz a alusão às franjas dos tapetes, porque, como vocês duas puderam perceber, eu não poderia fazer esta alusão em relação à minha pessoa, porque me faltam as franjas. Aspectos associados aos desafios da democracia, aspectos relacionados aos desafios de combate à corrupção e de percepção da corrupção por parte da sociedade, e nós encerramos assim, com as professoras Daniela Campelo e Nara Pavão, mais um capítulo de Um Brasil. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Foi ótimo.